paz do Senhor, amém, irmãos? Muito feliz de ter vocês aqui nessa noite, que Deus abençoe a vida de cada um, e que a presença do Espírito Santo de Deus, que já está nesse ambiente, que já está nesse local, que ela possa, em nome de Jesus, falar com você de maneira poderosa nesse culto de hoje, amém? Eu creio que Deus nessa noite, Ele já tem falado comigo e com você, através do louvor, através da adoração. Tem uma presença de Deus nesse lugar de maneira muito forte na minha e na sua vida, e eu creio que Deus tem o melhor para mim e para você nessa noite, amém? Você consegue olhar para o seu irmão e falar para ele assim, que bom que você está aqui, bem animado, irmão. Fala para ele bem, com ânimo mesmo, fala assim, nossa, estou muito feliz de você estar aqui nessa noite. Aleluia, irmãos. Quero agradecer aos irmãos aí da internet também, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Você consegue falar que hoje, para o seu irmão aí, que hoje é uma noite de milagre? Aleluia. Quantos precisam de um milagre nessa noite, irmãos? Ainda para esse ano, para esse mês, para que Deus opere de maneira milagrosa, para que você veja assim o agir de Deus de maneira poderosa na sua vida. Amém, irmãos? Milagre, irmãos, é para quem crê, não é para quem precisa. Milagre é para quem acredita, para quem em nome de Jesus determina na sua palavra. Milagre não é para quem, irmãos, na verdade acha que está precisando, não. Milagre é para quem tem fé, milagre é para quem crê, milagre é para quem tem, fala comigo assim, coragem. Não, irmão, fala bem forte, fala coragem. Uau! Tem gente corajosa aqui? Não tem, irmãos? Irmãos, em terra onde todo mundo está com medo, quem tem coragem reina. Quem pegou a visão? Quem está comigo? Então, onde todo mundo está com medo, se uma pessoa chegar com coragem, ele reina, irmãos. Aonde tem gente só contando história triste, chegam com coragem e domina a circunstância. Quem está entendendo, irmãos? Aonde tem uma pessoa com a frequência baixíssima, ó céus, ó vida, nada dá certo, as coisas não funcionam, chega uma pessoa positiva, com visão, com entendimento, entenda isso, falando o contrário de tudo aquilo que as pessoas estão falando, entenda isso, fala comigo, ele vai reinar. Sim ou não, irmãos? A Bíblia vai dizer que Davi chegou numa terra onde todo mundo estava com medo. Ele chegou com a narrativa triste, cabisbaixo, uma vida lascada, uma vida sofrida. Não, Davi chegou, foi alegre. Falou, o que está sucedendo aí? Eu não estou entendendo nada. O que esse gigante aí está falando? O que esse boca aberta aí está falando do Deus de Israel? O que esse boca aberta está falando do exército do Altíssimo? Irmãos, Davi, entenda, chegou numa terra onde todo mundo estava com medo. A postura dele foi qual? Falou, esse incircunciso aí, entenda isso. O meu Deus vai me levantar e eu vou vencer, entenda. Davi era o único naquele lugar que tinha um discurso diferente. Então entenda, se você está perto de pessoa onde a falação é a mesma, fique esperto. Onde tem pessoas só reclamando, só falando mal, entenda isso, fique esperto. Chegue com uma nova, fala comigo, narrativa. Davi falou, bem, cara, fique tranquilo, eu vou enfrentar o gigante. Você consegue falar, eu vou enfrentar o gigante? Sim ou não, irmão? Estou pregando para uma igreja corajosa, sim ou não? Irmão, Deus nos chamou, não foi para fugir, não. Deus nos chamou para enfrentar. Quem está entendendo o mistério? Deus não nos deu um espírito de medo, Ele deu um espírito de ousadia e de coragem. E eu quero falar sobre isso hoje. Fala, coragem. Não, fala para o seu parceiro e fala assim, tenha coragem, pelo amor de Deus. Fala, irmão. Tem gente que é tão ruim, nem para obedecer presta. Vamos de novo, agora para ensaiar. Fala assim, tenha coragem. Ah, irmãos. Eu posso pregar sobre isso, porque eu sou corajoso, irmão. Uma das minhas características de atributo é ser, fala comigo, corajoso. Se eu contar 2 testemunhos que falam assim, pastor, o senhor é muito corajoso. Primeiro, de estar pregando aqui tem que ter muita coragem, viu? E eu prego aqui, bem dizer, o ano inteiro, então tem que ser muito corajoso. Quem está entendendo, irmão? Talvez a plateia mude um pouquinho, mas é sempre o povo amado que está aqui com a gente. Sim ou não, irmãos? Quero agradecer aos pais que estão aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, o pessoal que está na internet, que é pai, Deus abençoe, no nome de Jesus. Mas olha que coisa forte, fala assim, olha que coisa forte. Olha a revelação que eu vou te entregar nessa noite. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes, fala assim, no livro de Juízes. Por que você está repetindo? Porque quando você repete, entra no HD, fala assim, entra no HD. Na verdade, é você deixar
passar pela mente e acessar o coração. Quem entendeu? Então, no livro de Juízes, Deus falou para Gideão assim, ó, seja forte e... O que você quer dizer entender com isso, pastor? Que tem noite que você entra naquelas portas ali que você precisa ser espiritual. Mas tem noite que você vai entrar pelaquela porta ali que você tem que ser corajoso. Deus não pediu para Gideão espiritualidade. Deus pediu coragem. Tenha coragem. Seja forte. E você vai vencer. Na verdade, Israel vai vencer os medianitas se você tiver coragem. Sabe qual é a maior dificuldade? Nós entramos ali e queremos ser espirituais, mas porém, medrosos. A palavra vem e a gente é espiritual. Ah, eu já sei essa pregação. Eu já sei o texto. Pois é, ser espiritual você já sabe. Mas infelizmente você não tem coragem. Pergunta para o seu irmão, você vai suportar? Fala, o culto está muito estranho. Fala para ele, irmão, o culto está muito estranho. Então Deus não pediu para me ser espiritual hoje, não. Hoje Deus pediu para você ser corajoso. Porque é na coragem que nasce a espiritualidade. Você já viu, Natan, Deus usar uma pessoa frouxa na Bíblia? Os tímidos Deus mandou voltar na batalha. Sim ou não, irmãos? Os medrosos Deus falou o quê? Volta, nem vou perder tempo com vocês. Fala para mim assim, sai de mim, medo. É nesse ano que eu tomo posse. Entenda isso, o medo é o maior agente limitador que existe, irmão. O medo é inimigo da fé, o medo é inimigo da promessa, o medo é inimigo dos propósitos de Deus para a sua vida. Entenda, o medo é o maior agente bloqueador de coisas grandes que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Tem gente que tem tanto medo que ele tem medo de crescer. Tem medo de oportunidade grande. Sim ou não, irmãos? Tem gente que era para estar, decolando, mas infelizmente está com o quê? Um agente limitador que se chama medo. Tem gente que tem medo, fala comigo de tudo. Então entenda, Deus fala comigo, Deus está nessa noite, fala comigo, está precisando de gente que tem coragem de enfrentar tudo aquilo que tem se oposto ao propósito de Deus nas nossas vidas. Entenda isso, irmão, você vai enfrentar ou você vai ficar com medo? Irmão, nós somos um povo, fala comigo, corajoso. Sim ou não, irmãos? Só de estar aqui você é corajoso, irmãos. Só da gente acreditar na palavra, a gente fala comigo, corajoso. Sim ou não, irmãos? Então Deus não chamou, fala comigo, Gideão para ser espiritual. Ele chamou para ser o quê? Corajoso. Porque tem irmão que ele quer ser espiritual na vida do outro, mas ele é um frouxo. Ele é bom para ensinar o outro. Está escrito assim na Bíblia. Ele só sabe falar. Mas se perguntar para ele, irmão, você já teve coragem para viver isso que você está explicando? Não, eu não sei, eu sei falar aqui. Eu ouvi o fulano falar e eu sei contar. Mas eu nunca tive coragem de tomar uma decisão naquilo que eu estou te ensinando. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Deus nos chamou nessa noite para levantar uma igreja corajosa. Talvez você veja aqui para ser espiritual. E sim, irmãos, nós somos espirituais, mas nós precisamos ser espirituais corajosos. Não fugir da batalha, não negar, irmãos, em nome de Jesus, irmão, a nossa cruz, mas tomar e seguir. Quem está entendendo, irmãos? Deus mandou negar a cruz ou pegar a cruz e seguir Ele? Irmão, pegar a sua cruz é para quem? Pessoas? Irmãos, a Bíblia é um livro de gente, fala comigo, corajosa. Sim ou não? Aí nós chega aqui, quer ficar com o evangelho servindo. Já viu aquele café que vem, sai da garrafa tremendo? Já viu? Quem já viu? Fraquinho. Parecendo água de quê? Batata. Irmão, essa igreja que está servindo é mocotó, irmão. Se você está com indigestão, tem um omeprazol, tem um gastrol, tem qualquer outra coisa, mas aqui o negócio é mocotó. Se você está grilado com o pastor, eu não posso fazer nada, não tem como eu pregar outra coisa. Deus mandou pregar isso, e eu vou continuar pregando isso. A verdade da palavra. Nós precisamos de homens mais corajosos. Porque tem mulher aí que, misericórdia, irmão, dá o banho em homem. Não, pelo amor de Deus, me ajuda. Pastor aqui é muito louco, irmão, eu sou corajoso, irmão. Vou falar uns trem que hoje os irmãos vão ficar com raiva de mim, não estou nem aí. Precisamos de homem, irmão. Mulher gosta de homem, fala homem. Fala homem.
Oh, meu Deus. Fala que... Não, eu estou igual o espartano lá, irmão. Não é possível, gente. O que vocês fazem daí? Fala, eu sou padreiro. O que você faz? Eu sou carpinteiro. E vocês? Aí ele dá um grito pro exército. E vocês? Aí, homens, me ajuda. Quem lembra dos 300 do filme, irmão? Que você exército? Fala, não, eu sou padreiro. Aí ele só dá uma olhada. O que você fala? Estou indo para essa guerra. Eu sou carpinteiro, sou lavrador. E ele dá uma olhada pro exército. Eles uau! Chega, treme, irmão. Os irmãos até largam o escudo. Fala, misericórdia, que povo é esse? Irmão, a Refrigério, irmãos, é uma igreja, fala comigo, corajosa. Porque ela é uma igreja generosa. E para ser generoso hoje, precisa ser corajoso. Porque quem é generoso, ele caminha contra a ingratidão, irmãos. É uma luta na generosidade e vivendo na ingratidão. Quem está pegando a visão, irmãos? Entenda isso, não é porque eu estou sofrendo algumas ingratidões que eu vou deixar de ser generoso. A generosidade na Refrigério é o que nós somos, não o que a gente faz. Uau! Então fala comigo, eu preciso ser corajoso. Quem crê nisso, irmãos? Vou falar sobre semente, fala semente. Fala comigo assim, todas as vezes que Jesus acessa uma semente, ela se multiplica. Irmãos, eu entrei nesse mistério aqui tão profundo, que eu consegui entender que todo culto eu sou uma semente. Se Jesus me acessa, eu multiplico. Todo culto eu estou sendo, na verdade, plantado pelo poder da palavra. A palavra está sendo, fala comigo, plantada em mim. E essa palavra é a maior, não, a palavra é tão poderosa que ela não depende do solo. Fala assim, ela não depende do solo. O semeador, a Bíblia diz que saiu a semear, sim ou não? Em todo terra, na verdade, em todo terreno que a semente caiu, ela germinou ou não germinou? Solo pouco, germinou, não foi? Meios espinhos, germinou? Sim ou não? Meus pedregais não germinou? Em terra boa também não germinou? Entenda isso, a palavra, ela é poderosa, porque ela não depende do solo. Em qualquer lugar que ela cai, na verdade ela germina. Ela cresce e dá fruto. Na boa terra tem estabilidade para germinar e dar fruto a 30, 60 e 100 por um. Irmão, quem quer ser um fruto que Deus planta, na verdade, na sua vida, na sua casa, na sua família, e você começa a produzir a 30, 60 e a 100 por um, quem recebe isso de Deus para sua casa, para sua família, para sua história, porque entenda, Deus está nos ensinando que Jesus, quando Ele acessa, fala comigo, a semente, ela o quê? Fala comigo, ela se multiplica, sim ou não, irmãos? Se Jesus acessa a semente desde o começo do culto, se você é semente, então pergunta para o seu irmão, cadê a sua semente? Porque eu entendo que quando você entrou nesse vaso, quando eu entrei, o louvor regou a terra. Pegou a visão? Você entrou, você é essa semente, que vai ser semeada através da palavra de Deus. Quem está pegando a visão, irmãos? Aí na hora do louvor, a gente infelizmente não conseguiu. Entendeu isso aí? Ficou na terra rasa. Nasce o sol, mata a semente, porque não tem como descer, está em meio às pedras. Está entendendo isso aí, irmãos? O sol vai lá, mata a semente. Quem está entendendo o mistério? O que eu quero te explicar nessa noite? Que quando você entrou naquelas portas, irmãos, nós precisamos falar comigo, entender o ambiente. Falar assim, o ambiente está falando comigo e com você. Fala para o seu irmão, cadê sua semente? Irmão, não estou falando de oferta não, fica tranquilo, estou falando é de você. Você adorou. Você deu glória, você exaltou a presença, você perguntou, Espírito Santo, você está aqui, fala comigo, me dá uma direção, me dá, na verdade, me deixa entender o propósito, me dá destino de propósito na minha fé nessa noite. Irmãos, o culto, entenda isso, esse ambiente é um lugar onde nós plantamos e colhemos. Uau! Quem crê nisso, irmão? Fala comigo, culto é lugar de semear. Sim ou não, irmãos? Quantos entendem que Deus trabalha com aquilo que você tem? Não, vamos de novo? Deus trabalha com aquilo que eu? Abre aí para eles poderem entender então. Se eu estou falando isso, Marcos 6, 38. Fala comigo, Deus trabalha com aquilo que eu tenho. Vamos saber o que você trouxe. Olha lá. É 13. Não, acho que eu vi aqui. É 6, Ed. 6, 38, meu querido. Olha que coisa forte. Marcos. É Marcos, né? Marcos 6.
Está em Mateus, é Marcos. É. Aí, ó, Marcos 6,38. E eles lhe dizem, quantos? O quê? Quem está perguntando? Fala, Jesus. Que aqui está falando do quê? Fala o quê? Da multiplicação. Eu disse que todo lugar que Jesus pega a semente, ele o quê? Entenda, não existe culto sem pergunta. Se você vem para cá e a palavra está te perguntando algumas coisas, você está no ambiente certo. Se você está sendo confrontado pelas perguntas que estão sendo feitas, você está no ambiente certo. Se você está num lugar onde ela não está te confrontando, a palavra não está te confrontando, você não está tendo, na verdade, nenhum desconforto, está tudo errado, tem alguma coisa errada. Primeira coisa que ele pergunta é o quê? Quantos? Então entenda, eu disse que Deus trabalha de que jeito? Deus trabalha com o que você... Jesus perguntou, quantos pães tens? E de ver. Ele mandou o quê? Então entenda, além de Deus querer saber quanto pães tens, não existe culto sem movimento. Quem está entendendo o mistério? A gente quer chegar aqui, parar e receber. Deus falou assim, vai lá, volta e vê. Culto, fala comigo, tem que ter movimento. Na nossa fé, na nossa ação, na nossa entrega, na nossa, fala comigo, coragem. Olha lá, vai lá e vê. E o quê? E, sabendo ele, disseram 5 pães e quantos pães, o quê? 2 peixes. Então entenda, Deus trabalha com aquilo que você tem. Então eu pergunto ao seu irmão, cadê sua semente? Cadê seu pão, cadê seu peixe? Sim ou não, irmãos? Quem crê nisso? Que não tem culto sem semente. E não adianta fazer culto aqui, irmãos, não adianta você vir sem querer fazer nada, sem querer entregar, sem abrir o coração, de maneira nenhuma falar comigo, vai dar certo. Por quê, pastor? Entenda isso. Já pensou se esse menino esconde a semente? Podia contar um milagre? Não, Deus precisava só de uma pessoa com o coração aberto. Talvez seja você nessa noite, que está disposto a entregar seu pão e o seu peixe. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Já pensou se ele nega? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Porque fala comigo, tem semente que a gente quer negar. Sim ou não? Tem semente que a gente quer esconder. Sim ou não, irmãos? Tem semente, porque tem semente que nós queremos, fala comigo, esconder. Pergunta qual? Decisões difíceis. Um tipo de semente que a gente não gosta de entregar, a gente quer esconder. Tomar uma decisão difícil é difícil, sim ou não, irmãos? E esse tipo de decisão a gente quer o quê? Você esconder. Já pensou aquele homem rico andando com Jesus? Jesus no ponto X, já estava pronto para ele receber. Ele faltava quantas coisas? Fala comigo, uma. E nessa uma coisa, Deus pediu uma coisa, sim ou não? Deus falou, então você quer ser perfeito, você quer herdar o reino dos céus, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem em mim. Entenda, tem semente que a gente não quer entregar, a gente quer esconder, e tudo aquilo que você quer esconder te afasta de Deus. Tudo aquilo que você está escondendo no culto, enquanto a palavra está sendo liberada, está te afastando e não te aproximando de Deus. Tudo aquilo que você não quer aceitar, tudo aquilo que você está lutando, na verdade, tipo assim, não é comigo não, esse negócio não é para mim não. Tudo aquilo que você está falando que não é, está te distanciando de Deus. E não te aproximando de Deus. Distanciando de Deus, irmãos. Porque diz a Bíblia que ele se entristeceu e se afastou. Sim ou não, irmãos? Porque tem sementes que a gente não quer entregar, que a gente prefere esconder. O que você quer dizer com isso, pastor? Nós precisamos ter o coração desse menino, fala desse menino, desse jovem, sim ou não, irmão? Que estava pronto a entregar um lanchinho para alimentar mais de 10 mil pessoas, fala, coragem. Sim ou não, irmãos? Pergunta ao seu irmão, cadê sua semente? Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o seu testemunho é a chave da prisão de muita gente. Ah, pastor, eu não tenho semente. Tem sim, o seu testemunho é a chave da prisão de muitas pessoas. Tem gente só esperando ouvir o seu testemunho para girar a chave e essa pessoa ser liberta. Então todos nós temos sementes. Até a sua luta é uma semente. Você está passando. Sim ou não, irmãos? Então fala comigo, não adianta esconder aquilo que ele já sabe. Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão, culto não é lugar de esconder semente. E eu nem estou falando de dinheiro, viu? Estou falando das nossas atitudes.
Culto é lugar de abrir o coração e falar: Deus, é verdade, eu tenho pão e eu tenho peixe, e eu quero participar do milagre. Nem que o meu nome nem entre na história, mas eu quero participar do milagre. Porque esse menino não tem nenhum nome para registrar. Podia ter chamado Mateus, Lucas, não sei, Pedro, não sei que nome. Ele só entendeu que ele queria participar. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. O que é isso para essa grande multidão? Mas quem tem coragem não olha para isso. Ele olha para aquilo que sai da mão dele e vai para as mãos de quem? Essa tem que ser a sua coragem. Tem coisas na sua vida que tem que sair da sua mão e ir para a mão de Jesus. Na sua mão está dando errado, na sua mão você está contando o povo, na sua mão você está contando a situação, na sua mão você está contando a dificuldade, na sua mão você está olhando e está falando: não tem jeito, não dá certo, não dá nem para mim, quanto mais para 10 mil pessoas. Entenda isso. Tem coisas nessa noite que precisa sair da nossa mão e ir para a mão de Jesus. Mas para isso nós temos que ter, fala comigo, coragem. Meu Deus, sim ou não, irmãos? Teve coragem ou não teve? Quem crê que Jesus é o maior semeador nessa terra? Jesus é o maior plantador, fala comigo, de semente. Ele é o semeador, sim ou não, irmãos? Não, se Jesus liberar uma palavra e semear na sua vida, é só uma que precisa. Não, vou falar de novo, não é possível, você não entendeu, gente. Se Jesus liberar uma palavra hoje na sua vida, é só uma que precisa na minha e na sua vida. Lucas 5,5, ele libera uma palavra, irmãos. Fala comigo, palavra. Para um homem que estava falido, decepcionado, fracassado. As coisas não tinham dado certo na noite. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Jesus liberou uma palavra. Respondeu Simão e disse: havendo mestre, o quê? Trabalhar toda o quê? Nada o quê? Apanhamos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o trabalho da sua mão só dá resultado se você liberar uma palavra. Não, vamos de novo? As coisas que envolvem as nossas mãos só dá resultado se você liberar uma palavra. E ele não vai liberar para o tímido, para o covarde, para o medroso. Ele vai liberar para quem tem o quê? Coragem. Pedro foi sincero ou não foi? O que ele contou? Fala comigo, a situação. Entenda isso. Vir no culto e não falar a situação, entenda isso. É gente covarde. De fraqueza. De fracasso. Olha a situação. Trabalhei, sou experiente, pescador, mas nessa noite não deu, fala certo. Diz a Bíblia, irmãos, que ele estava, quando Jesus chegou, ele estava lavando o quê? Fala, a rede. Quando um pescador está lavando a rede é porque desistiu de pescar, sim ou não, irmãos? Tem gente que já vem para o culto nessa vibe, desistente. Já entra aqui desistente, sei lá, senti nada aconteceu até agora. Nossa, essa canção, meu Deus do céu, tocando, minhas pernas estão doendo. Tá mesmo. Seu espírito está fraco. Seu espírito está pedindo misericórdia. Sua alma está colada com a sua carne. E quando a alma cola com a carne, tem BO, tem dificuldade. A alma, irmão, só recebe uma voz de comando do espírito quando ela está descolada da carne. Nós somos um com ser na terra tricotômico. Nós temos uma tricotomia, nós somos espírito, alma e corpo. Se a alma cola com aqui, ó, com a carne, fica complicado ter acesso no espírito. Quem está entendendo o mistério, irmão? Deus essa semana te chamou para ser corajoso. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O que ele fez? Fala, trabalhou. Fala assim, fez sua parte. Tem hora que não basta fazer só sua parte. Você precisa dar uma de doido e ter coragem de ouvir o que ele está falando. Quem está entendendo o mistério, irmão? Porque Jesus falou, não foi naquele que estava dando certo, ele falou naquele que estava dando errado. E isso é o mais massa. Eu não sei quanto a você, Jesus já falou na minha vida em tudo que estava dando errado. Um dia eu acordei na prisão, irmãos, 32 anos de cadeia, fala cadeia. Sentença fragante. Naquele dia Deus falou comigo, na minha fraqueza, nas minhas decepções, nas minhas mazelas. Acordei de madrugada na CPP.
Dei uma olhada assim, irmão, lá não é grade, lá é tijolo assim, bloco, viga. Dei uma olhada, eu vi assim o céu, irmãos. E naquele dia Deus falou comigo. Porque a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uau, irmãos. Gente de coragem. Deus não trabalha com os frouxos e nem com os tímidos. Deus quer gente corajosa. Coragem, irmão. Fala, coragem. Tem gente que não consegue, irmão, ter coragem nem para enfrentar a situação na casa. E quanto mais na vida espiritual. E quando eu digo na casa, não é na sua casa com sua esposa, eu estou falando na casa do seu coração. Você não tem coragem de ser sincero nem com você mesmo. Coragem. Você vai ser com essa cabeça na mente, você vai sair daqui tão corajoso, até perigoso. Você lembra quando você era criança assistir um filme de Kung Fu, você depois acaba você ficava lutando? Quem lembra disso aí? Quem lembra, irmão? Bruce Lee, você lembra? Não era? Bruce Lee, você dava cada golpe, o irmão estivesse... Você queria dar até uns mata-leão na mão, o tapa comendo no pé do ouvido rapidinho. Sim ou não, irmão? Você vai sair desse escudo desse jeito, dando tapa no vento. Ah, não, irmão. Me ajuda. Eu estou pregando para uma igreja de coragem. E eu estou no contexto que Deus só precisa liberar uma. Ah, irmãos. Fez a parte dele ou não fez? Trabalhou ou não trabalhou? Quem está cansado de trabalhar e não ganhar dinheiro? Vou te dar uma notícia. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem empreende tem tempo para ganhar dinheiro. O que é empreender, pastor? Dentro do seu ramo, você pôr gente para fazer o que você faz. Em alta escala. Aí você ganha dinheiro. Você vai morrer de trabalhar e não vai ganhar dinheiro. Pegou a chave? É você multiplicar talento. Multiplicou seu talento. Em vários talentos você consegue empreender, pôr gente para fazer o que você faz em altas escalas. Aí você ganha, você faz muito dinheiro. Pegou a visão? Entendeu isso aí? Ele fez a parte dele? Sim ou não fez, irmão? Fez ou não fez? Pega a visão, sim ou não? Aí ele põe o que lá? Fala mais. Todo culto tem que ter, fala comigo, mais. Fala bem forte, mais. Não, fala bem forte para Deus ouvir. Sobre a tua palavra eu vou lançar o quê? Uau, irmãos. Jesus é o maior, fala comigo, plantador, semeador, sim ou não, irmãos? De semente, ele liberou, só fala comigo, só uma palavra. Olha o texto. Olha o resto do texto. Olha o 6. E fazendo... E é isso aqui que eu falo assim, que complica a gente. Irmãos, Deus só quer uma coisa de você, fé e obediência, o resto é resto. Nós peca porque nós não obedecemos. E depois peca porque não tem coragem, também não tem fé. Está entendendo, irmãos? Ele fez de que jeito? Fala assim, obedeceu. E colheram uma grande quantidade de peixes. Que rompia-se-lhe o quê? Olha o versículo 7, olha que coisa forte. E fizeram sinal para quem? Eu disse que você prospera não é trabalhando, é quando você põe gente para fazer aquilo que você estava fazendo junto com você. Além dele prosperar, prosperou mais, fala, pessoas. Os companheiros vieram ou não vieram? Que estavam no, fala assim, outro barco. Para que se o quê? Fosse ajudar. E foram e encheram ambos os... de maneira tal que... Uau, irmãos. Você só precisa de uma palavra. Dentro da coragem que você está disposto a usar nessa noite. Pedro foi corajoso, sim ou não? Foi ou não foi, irmão? Qual foi a maior coragem de Pedro, você analisa aqui? Eu penso que foi a sinceridade. Sim ou não? Pescar, quem já pescou aqui? Você chega contando que colheu o peixe? O que você conta? Pegou. Pegou, não é assim? Quem pegou o peixe? A gente pergunta assim, não é? Quem fez o peixe, a gente pergunta sim ou não? Pergunta ou não pergunta? Quem fez esse peixe? Foi assim? A gente pergunta, não é assim? Pergunta ou não pergunta? Quem fritou o peixe? Quem fez? Pergunta ou não pergunta? Mas alguém pergunta assim, quem limpou o peixe?
Ninguém quer saber quem limpou o peixe. Pegou a visão, irmão? Entendeu o mistério? Então, uns plantam, outros colhem, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, a Bíblia vai dizer que eles o quê? Fala, colheram. Por quê? Pergunta por quê? Porque Pedro teve coragem. De quê? De emprestar o barco fracassado, com um coração não muito bom. O seu maior problema é esse. Você entra aqui, Deus quer seu barco, você fala, eu não estou bem, não pode subir não. Não estou legal não. As coisas não deu certo essa semana, não pode subir não, Jesus. O senhor vai pregar na areia mesmo aí, ó. É daqui para lá, não vem nesse barco não, que eu não te quero. Forte é amedrontador. A palavra nem existe. Amedrontador. Ah, saiu agora. Sim ou não, irmão? Porque colher, Pedro teve coragem de semear, falar assim, ô barco, nós entra aqui e Jesus está disposto a subir no seu barco, mas você não está bem, você não está legal, você está meio cansado, sua vida não está indo conforme você quer, as coisas não estão funcionando, sua conta não está no azul, então você não consegue adorar, você não consegue orar, você não consegue buscar, você está aí com a cara bem carrancuda, porque você não está bem, as coisas não estão dando certo, e Jesus está falando, eu não estou importando com nada disso, eu quero é subir no seu barco, porque se eu subir, quando eu tiver que descer, eu mudo sua história. Aleluia, irmão. Deus não está preocupado se você está bem, Ele quer subir no barco. Mas ele chega, a gente fala, não vou emprestar não. Quantas vezes você já negociou o barco para Jesus? Seu barco é seu coração, irmão. Quantas vezes você já falou para ele, aqui não vai subir não. Zé, prega da praia da frente aí, ó. Diz a Bíblia que Jesus começou a pregar, o povo veio vindo, ele foi afastando. De repente ele olhou para o barco e falou assim, é o de Pedro, é o frustrado aqui que está, na verdade, o ruim. Faça seu barco para mim que eu quero pregar nele. Pedro semeou o barco. Por isso escolheu 2 barcos de peixe. Porque você está achando que a Bíblia errou a gramática? Não. Colheram, porque quem planta, colhe. Nosso maior problema é que a gente vem no culto só para receber e nunca vem para plantar. Você já pagou um lanche para o irmão aí? Para mim, alguém já pagou algum lanche para o irmão? E aqui eu falo que eu sou o maior campeão de pagar lanche. Acho que ninguém ganha de mim. Ele está vendo aí? Ó, tem uns pés, estão falando. Só tem um problema, para pagar lanche tem que esperar até a igreja fechar. E tem dia que os irmãos não querem ir embora. Tem dia que eu chego lá em casa 00:30, eu passo ali na azul e falo, tem gente que está dormindo, eu estou na rua, dia de domingo. Acho que é esse horário, 00:00, 00:00 e pouco. Porque tem dia que os irmãos estão aqui até 10:20. Eu falo, se eu soubesse vocês iam ficar aqui, eu tinha pregado mais. Não tinha encerrado nesse horário. Está entendendo o mistério, irmãos? Então entenda, nós precisamos entender a lei, falar a lei da semeadura. Ele plantou e colheu uma quantidade de peixe que ele nunca tinha pescado na vida. Levante sua mão para me profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Levante sua mão, irmãos. Hoje eu vim nessa força de um profeta. Eu quero liberar essa chave sobre o seu espírito, sobre a sua mente. Que em nome de Jesus, que o culto não é um lugar só de receber, mas é um culto, na verdade é um lugar de plantar. O culto não é um lugar só de buscar, mas é um lugar em nome de Jesus de semear. Eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que você, em nome de Jesus, se receber somente uma palavra do nosso Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, a sua casa não vai ser a mesma, a sua família não vai ser a mesma, os seus filhos não vão ser a mesma, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus só precisa liberar uma palavra. Vai e lança a rede à direita do barco. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, aquilo que você está procurando, Deus sabe. Porque foi Ele quem escondeu. Pastor, não tem coisa na minha vida que Deus está escondendo? Sim. Para chegar o momento que você tenha coragem de falar, eu não posso, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Sim ou não, irmãos? Quem está entendendo o mistério? Pastor, nós precisamos ter coragem, precisamos, irmão, nós precisamos ser uma igreja assim, de coragem. Sim ou não, irmãos? Esse espírito de medo tem que sair da nossa casa, da nossa mente. Esse espírito bloqueador, que nos limita, não deixa a gente avançar, não deixa a gente prosperar. Irmãos, esse ano é um ano de acesso, só vai acessar quem tem coragem. Quem der uma de doido, irmão, começar a levantar 3 horas da manhã e orar, isso é gente de doida.
Sim ou não, irmão? Nesses dias, levantar 3 horas da manhã para orar, é gente doido, irmão. Sim ou não, irmão? Eu lembro uma vez que eu fiz um propósito dormir debaixo da cama. Sério, irmão. Foi ou não foi, pastora Josi? E ela falava, meu bem, só para cima. Eu falava, não posso. Vocês entenderam? Entendeu não, né? Você está tão inocente. Meu bem, só para cima. Eu falei, eu não posso. Estou no propósito. Dormi um tempo. Irmão, isso é coisa de doido, irmão. Gente, coragem. Dormi uns bons dias debaixo da cama, irmão. Bati várias vezes a cabeça na grade. Porque eu queria algo de Deus. E eu falei, Deus, eu sei que isso aqui é loucura, mas as coisas poderosas é para os loucos. Não é para os passivos, não é para os medrosos, não é para aqueles, isso aí, para que isso aí? Eu contei o testemunho de andar de joelho, vocês lembram? Lá no monte, a irmã. Deus amarrou um profeta, foi quantos anos, irmão? De um lado só. Quem lembra disso? Elias ficou amarrado de um lado só, representando Israel. E para ele não virar, ele não podia virar, e eles pegavam e amarrava ele. Foi mais de ano amarrado, irmão, na cama. Uai, pastor, dormir debaixo da cama, está na Bíblia? Pois é, um homem dormiu amarrado muito tempo. Deus fez esse mesmo homem andar nu muito tempo, representando a nudez de Israel. O nosso problema é que a gente não lê Bíblia e fica questionando aquilo que está na Bíblia. Porque a gente não faz e também não lê. Pode falar, minha querida. É, no colchão. Qual que era o versículo? Isso aí, galera. Honra o teu pai e tua mãe, e se prolongarão seus dias na terra. Até hoje. Eu lembro que foi dias difíceis, irmãos. Mas eu acessei aquilo que Deus tinha para mim. Sabe o que está faltando em nós? Coragem. A gente está em busca de espiritualidade. Deus está falando todo domingo no culto. Nós estamos cansados com a cabeça desse tamanho, de tanto ser espiritual, mas com pouca coragem. Cada domingo Deus fala de maneira poderosa, mas está faltando o quê? Coragem naquilo que Deus está te mandando fazer. É para largar alguma coisa no mundo? Largue, irmão, tenha coragem. É para tomar uma ação? Largue, irmãos. Largue. Deus vai lhe honrar. Fala comigo, coragem. Fala comigo, nesse ambiente nós precisamos, fala comigo, plantar. Fala comigo, a semente certa. Fala comigo, a semente certa, fala comigo, é determinação. Com fé. Sim ou não, irmãos? Nós temos que plantar, fala comigo, determinação e coragem. Sim ou não, irmãos? Você já pode pensar que quando você planta, você tem que o quê? Depois que você planta, você tem que fazer o quê? Não, fala colher. Fala colher, bem forte. Não, fala mais forte. Uau, irmãos. Você já parou para pensar que o processo de colher é arrancar da terra? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Falando, colher não é algo, fala fácil. Porque se está colhendo, está arrancando da terra. Depois que arranca da terra, tem o processo de lavar. Depois tem o processo de guardar. Colher não é simples. Tem gente que não quer colher porque tem que arrancar algumas coisas da terra. Sim ou não, irmãos? Esse dia eu vi um pastor quando um testemunho muito usado por Deus. Deus olhou para ele e falou assim, hoje eu vou curar um cadeirante. E de repente chegou a pessoa e falou assim, você pode ir lá pôr a mão que eu vou levantar. Ele vai levantar, hoje ele vai ser curado. Quando ele foi chegando, o pastor estendeu as mãos, o homem falou assim, não ora para mim não. Ele falou, o que aconteceu, irmão? Ele falou assim, eu não posso ser curado. Ele falou, mas por quê? Se eu for curado, eu vou perder o auxílio. Está cheio de crente assim, apegado no auxílio espiritual. Nós podíamos ir embora, não sei o que esse pastor vai fazer aqui hoje. Nós podíamos todo mundo ir lanchar. Está cheio de crente apegado no auxílio. E Deus está falando, eu vou tocar hoje. Você fala, não, eu não posso não, estou apegado no auxílio. Vou perder meu benefício. Por isso que Jesus perguntava, o que você quer que eu te faça? Ele era tão educado que ele perguntava, o que você quer, guerreiro? Eu estou vendo que você é cego, mas o que você quer? Porque talvez você não quer enxergar, você quer continuar com o auxílio da capa. E continuar pedindo esmola. O que você quer? Jesus é esperto, irmãos. Ele é soberano.
Está cheio de crente apegado no auxílio emocional. Deus está falando, solta isso. Não, mas que não posso. Tem meu auxílio nas minhas emoções. Solta isso. Deixa Deus te tocar nessa noite. Irmão, mas você não quer? Não quer não. Se eu for curado, eu vou perder meu auxílio. Irmãos, eu chego a gelei. Porque eu entendi que tem hora que a gente quer pegar nos auxílios. E a gente não quer receber de Deus para mudar a nossa vida, irmãos. Sim ou não, irmãos? Deus é tão poderoso, irmãos. Deus é tão fiel. Deus está fazendo algo nessa noite. Deus está te abrindo seu entendimento. E olha que eu ainda nem preguei, eu nem consegui entrar na mensagem. Estou tentando pregar, mas não estou dando conta. Eu só estou liberando palavras proféticas, irmãos. Solta o auxílio. Deixa Deus te tocar nessa noite. Com verdade, em espírito e em verdade. Falou, Deus, o aleijado está aqui. Porque o que tem de crente aleijado na mente não é brincadeira. Bitolado. Você está falando, você não está andando, não está fluindo, não está... Não, mas quer ser tocado, não, eu tenho meu auxílio. Cara, como isso falou comigo? Irmão, Deus nos chamou esse ano para acessar e crescer. Tem gente aqui que vai crescer de maneira exponencial, de maneira gigantesca. Vai acessar algo, coisa grande, vai fechar o ano, vai olhar para o céu e falar assim, acessei, Deus fez. E tomara que seja você. Tomara que seja você que levante dessa cadeira espiritual e fala, Deus, eu quero que o Senhor me toque, porque eu quero viver o sobrenatural de Deus nesses dias. Aleluia! Glória a Deus! Para colher tem que quer? Fala comigo, arrancar. Quem pensou nisso? Arrancou da terra. Quem já colheu mandioca? Tem uma brincadeira que fala que se gemer ela amarga, sim ou não? Quem é fazendeiro lembra disso, sim ou não, irmão? Tem que puxar do pé para pegar firme. Depois você arranca, quebra, lava, descasca, armazena, guarda e depois faz. Colher tem processo. A gente chega aqui e acha que vai colher de qualquer jeito. Tem que arrancar da terra. Tem que ter coragem e esforço. Quem está entendendo o mistério, irmão? Fala comigo, coragem e esforço. Sim ou não, irmãos? Nesse ambiente nós temos que entender isso. Nós precisamos plantar a semente, fala comigo, certa nessa noite. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, você é do tamanho do seu pensamento. De fé e de coragem. Você consegue pôr a mão na testa e falar assim, Espírito Santo, ninguém me conhece como o Senhor. Fala, eu estou cansado de ficar debaixo de um jugo de medo, de covardia, de escravidão. Fala, eu creio, nessa noite, o Senhor me chamou com um espírito de ousadia e de coragem. Fala, Deus, eu creio que o Senhor me chamou para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Fala, eu creio que nessa noite está sendo desbloqueado na minha mente todo medo e um espírito de coragem e de ousadia está manifestando na minha vida. Aleluia. Sim ou não, irmão? Fala para o seu irmão, nesse ambiente. Fala assim, nesse ambiente. Fala assim, tem 3 coisas que eu preciso vencer. Fala o ambiente, pessoas e fala circunstâncias. Eu preguei domingo passado no livro 2 de Marcos, falando sobre a palavra ser prioridade na sua casa, na sua vida. Sim ou não? Quem lembra disso? Palavra muito forte, foi ou não foi? Palavra profética. Eu pensei que os irmãos nem iam voltar, mas Deus teve misericórdia de mim, os irmãos voltou. Quem não ouviu a mensagem, escute ela lá, é muito poderosa, não tem como você fugir daquilo ali. A palavra tem que ser prioridade de Deus na minha e na sua vida. Mas agora, olha que coisa forte que eu quero te ensinar. Fala assim, ambiente. Então, você sabia que o ambiente sempre vence? Sim ou não? Sim ou não? Você vê gente rindo, você vai fazer o quê? Sim ou não? Você pega uma criança rindo, ela ri.
você não começa a rir? É automático, não é? Você pega uma pessoa descascando um limão, que jeito você fica? Você começa o quê? A sua mente produz o quê? Saliva, né? A pessoa começa a cascar um limão, tem um sal lá, você olha o sal, o ambiente está mostrando, ele está cascando devagarzinho, arrancando cada gomo, vai limpando, de repente ele parte aqui no meio, molha no sal, sua boca já virou um brejo. Não é verdade, irmãos? Porque o ambiente, irmãos, ele fala comigo, ele sempre vence. O ambiente, ele vai ditar, irmãos, como eu devo, fala comigo, agir ou não agir, sim ou não? Então entenda, aqui você pega a instrução, lá fora na segunda, você parte para cima com coragem. Então fala comigo, eu preciso vencer o ambiente. Em Marcos 2 é interessante que a primeira coisa que esse homem tinha que vencer, fala comigo, era o ambiente. Porque o ambiente, quando ele chegou no Marcos 2, Ed, quando ele chega, né, a Bíblia vai dizer bem claro, que alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava na onde? Jesus estava na onde? Eu creio. Olha o 2 para você ver, que coisa forte. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda, nos lugares, junto à porta, cabiam, sim ou não? E o quê? Eu disse isso. Mas entenda isso, fala assim, o ambiente não pode ser um agente paralisador. Eu não posso olhar para a realidade, para a circunstância e falar que não tem jeito. Eu preciso olhar para a realidade, para a circunstância e falar assim, Deus vai me dar uma ideia, Deus vai abrir a minha mente, e eu vou em nome de Jesus vencer essa circunstância. Tinha como ele entrar? Tinha como dar uma carteirada preferencial? Tinha naquele dia? Falou o negócio assim, você sai dessa porta aqui, eu sou preferencial. Tinha como? Entenda, não tinha. O que é que eles entenderam com isso? Olha que coisa interessante, irmãos. Nós precisamos, fala comigo, vencer o ambiente da nossa mente. Irmão, está cheio de circunstância na sua vida, que a porta está cheia e você está travado. Você não consegue nem entrar e você não consegue ter acesso a Jesus. Jesus está na casa, sim ou não? Sim ou não, irmão? Ficar lá fora e falar, não tem jeito, vocês podem me levar de volta, vocês bem que tentaram. Irmãos, essas frases é para quem não tem coragem. Os 4 amigos falaram, o negócio é o seguinte, não dá pela porta, vamos arrumar outro jeito. Fala assim, outro jeito. Fala comigo assim, Deus vai dar outro jeito. Não, fala bem forte, Satanás. Deus vai dar outro jeito. Fala assim, segunda-feira eu vou te vencer, porque Deus vai dar outro jeito. Uau, irmãos! Sim ou não, irmãos? Então fala comigo, o ambiente. Fala comigo, o ambiente precisa ser vencido. Sim ou não, irmãos? Eu posso parar no ambiente? Não tem jeito, parar, descer lá. Quando acabar o culto aí, talvez Jesus, na hora que ele estiver saindo, ele te vê. Pode ser assim? Fala não. Quem tem coragem está disposto a subir no telhado e descer por ele. Coragem. A gente fala é assim, sim ou não? Sim ou não? Mas nós pegamos uma pessoa aleijada, que na fé o forro começa a mexer aqui. O homem já é aleijado. A pessoa se cai de cabeça, o que acontece? Fala assim, piorou tudo. Então entenda, irmãos, quem tem coragem nunca fica pensando no pior, ele vai e faz. Uau! Nós estamos precisando de mais crente corajoso, irmão. Sim ou não, irmãos? As mulheres geralmente é mais corajosas que os homens. Sim ou não, irmão? Verdade. Mulher é mais inteligente que homem. Provado cientificamente. Tem irmão que chega rupiou, mas não adianta não. Dragonizou, fez credo em cruz para mim, mas não resolve, não adianta. Quem está entendendo, irmão? Eva convenceu Adão rapidinho. Come, eu não morri. Tamo, ele, plá, comeu. E nós, taca. Sim ou não, irmão? Ela não precisou de muita coisa, não. Foi verdade. A rocha, moço, molha logo essa maçã. Tô brincando, irmão, não era maçã, não. Molha logo esse fruto aí, deixa de bobeira, não morri. Deu tudo certo. Fala comigo, nessa noite, nós precisamos vencer o ambiente. Agora fala, pessoas. Fala assim, existia 2 tipos de pessoas. Aqueles que carregavam o paralítico, sim ou não? E aqueles que estavam, na verdade, para julgar ele, sim ou não? Era ou não era? Então tinha aqueles que andavam com ele, com fé, sim ou não, na mesma vibe, na mesma unção, mas tinha aqueles que falavam, você não pode ser curado hoje, ele é pecador, não pode fazer esse milagre. Entenda, irmãos. Não existe milagre sem enfrentamento, não existe milagre sem oposição, não existe milagre sem contrariedade, não existe milagre sem ter que se enfrentar a multidão.
É multidão de problema, irmão. Sim ou não? Quem tem problema? Só o pastor? Vou passar um pouco com os irmãos. Parece que o irmão está tão tranquilo, gente. Vou orar para Deus pôr na sua conta, pelo menos um texto dos meus problemas. Você acordar desorientado, sem saber onde está. Sim ou não, irmão? Então entenda isso, fala comigo. Pessoas. Eu preciso entender. Que tem umas que estão dispostas a andar comigo com fé. E tem outras que estão dispostas a matar a minha fé. E a maioria está disposta a matar a nossa fé. Você começa a contar um sonho, um propósito, não vai dar certo, não. Muita gente já fez isso aí, não deu certo. E você vai abrir isso aí? Não, isso aí não vai dar certo. Não, mas você está querendo mexer com isso? Nossa, esse trem eu já conheço um tanto de gente que deu errado. Então eu entendo, você tem que falar com quem tem coragem. A mesma que você está. Entendeu, irmão? As coisas têm que... Fala comigo agora, circunstâncias. E é aqui que eu queria chegar, fala circunstâncias. Dentro dessas circunstâncias, tinha como ele viver um milagre, sim ou não? Não. Aleijado, não tinha como se carregar. 4 amigos se dispôs a levar. Chegou, teve a ideia de descer ele por onde? Por onde? Estava certo dele ser curado? Estava garantido? Entenda isso, fala, a circunstância estava falando para tudo dar errado, que nada ia funcionar, mas entenda, nós não podemos parar nas circunstâncias. Puxa vida, esse relógio aqui, misericórdia. Fala comigo, as circunstâncias não vão me parar. Eu vou vencer. Eu vou avançar. Olha que coisa forte. Primeira coisa que eu quero só te ensinar. Fala comigo. Ele entrou, fala comigo, deitado. De que jeito que ele saiu? Fala de pé. O que você quer dizer com isso, pastor? Não importa o jeito que você entra, o importante é o jeito que você vai sair de pé. Não, vou de novo. Ele entrou deitado, sim ou não, irmãos? Mas saiu de pé. Glória a Deus. Você vai sair de pé daqui hoje. Entrou deitado, mas saiu de pé. Você consegue falar para você mesmo? Eu posso entrar deitado, mas eu vou sair de pé. Você consegue falar para você mesmo, nessa circunstância, nessa situação, eu posso entrar deitado, eu posso estar entrando aqui, tá com a minha fé pouca, baqueado, frustrado, decepcionado com muita coisa, você entendeu? Mas eu vou sair nessa noite de pé. Uau! Até o culto acabar, eu vou sair de que jeito? De que jeito, irmão? A semana tem 162 horas. Nós temos 2 cultos na semana. Quantos? Então pega a visão. Se esses 2 cultos durar 2 horas, nós gastamos quanto tempo aqui? Sobrou quantas horas da sua semana? Misericórdia. O que você está fazendo com isso? Você está usando sua coragem nisso? Isso aqui é um pit stop. Isso aqui é só para nós receber. E amanhã nós começar a usar essa coragem. Irmão, essa ousadia. Começa a profetizar coisa de coragem na sua vida. A pessoa fala, você não vai dar nada. Você cala sua boca. Daqui um dia você vai ver. Quando eu me converti, fizeram uma aposta que eu não durava 6 meses. Eu converti em 99, viu? Aí vocês fazem as contas. Coragem é para gente que crê na palavra. Entrou, de que jeito? Mas saiu. Qual que é a situação que você entrou deitado e quer sair de pé? Vou perguntar de novo, qual que é a situação que você entrou deitado? Está no casamento, está na vida emocional, está na vida conjugal, está na vida financeira? Qual a situação que você está deitado há muito tempo e precisa sair de pé nessa noite? Ah, irmãos, vem não, Satanás. Tem jeito não. Nós vamos sair de pé. Não tem possibilidade, nós vamos sair de pé. Ah, o diabo não interessa, irmão. Não tem diabo, não tem maldição, não tem desgraça, não tem maldição, não tem nada. Nós vamos sair de pé. Entramos deitados, mas nós vamos sair de pé. Não importa a circunstância. Ah, pastor, eu não dou conta, não tem força, não importa. Você vai sair de pé. Você entrou carregado, entrou deitado, mas vai sair de pé no nome de Jesus. Quem crê nisso, irmão? Uau! Sim ou não, irmão? Segunda frase, fala comigo, ele entrou carregando. Ele entrou o quê? Fala assim, carregado.
Falei, entrou carregado. E saiu carregando. Nossa, isso aqui é muito massa, gente. Ele entrou o quê? E saiu? Porque Deus mandou ele pegar o quê? A cama e levar embora. Quando eu li isso aqui, eu achei isso aqui tão poderoso. Eu não sei quantas vezes você já entrou aqui carregado. Quem já entrou carregado aqui? Só o pastor que é lascado nesse mistério? Não é possível, gente. Quem já entrou aqui grilado, chateado, carregado? Sim ou não, irmãos? E saiu, entenda isso, quando ele pegou a cama, ele pegou o seu milagre, pegou o seu testemunho. Não era só andar, irmãos, não era só ele levantar e andar, não. Era Jesus falou para ele, pega essa cama, que essa cama é seu testemunho. Você entrou aqui carregado e vai sair carregando seu milagre. Ah, meu Deus! Se alguém entender isso aqui, a sua vida muda. A cama era todo o seu fracasso, seu flagelo. Entende isso? Sua humilhação, sua vergonha. Jesus falou, pega essa cama, que essa cama é sua testemunha. Essa cama vai falar por você. Passei deitado aqui muito tempo, entrei carregado, saí carregando. Uau, irmão! Eu não sei o que você precisa sair carregando hoje daqui, mas Deus vai fazer um milagre na sua vida nessa noite. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Fala a terceira coisa. Não deixaram ele passar. Uau. Fala bem forte, não deixaram ele passar. Ele chegou na porta, tinha como ele passar? Sim ou não? Agora ele passa diante de todos, carregando seu milagre. Ah, pastor, as coisas estão difíceis para mim. Não, fique tranquilo, irmãos. Se você não está passando é porque Deus está abrindo outra porta. Entrou, olha que coisa forte, irmãos. Bem claro. Não deixar ele o quê? Passar. Agora ele sai diante de todos. Daquela multidão que não deixou ele entrar. Isso é a concretização verdadeira do milagre. Quando ele chegou, falou, aqui você não passa. Mas quando ele recebeu, todo mundo abriu para ele passar. Pegou a diferença? Quem entrou? O que importa não é como você está, na verdade, que você está impedindo de ser passado. O que importa é você ser corajoso para acessar. Porque depois que você recebe, tem um tanto de gente que quer abrir para você passar. Quem está entendendo o mistério, irmão? Sim ou não? Falava aí para ele passar, ele está andando, carregando a cama ainda. A prova do milagre. Eu não sei quanto a você, mas eu estou vivendo isso. Quem recebe isso na sua vida? Sim ou não, irmãos? Fala comigo, entrou doente, saiu curado. Uau, você tá entendendo o que você está verbalizando? Entrou, saiu curado. Estou doente na mente, psicologicamente, estou doente fisicamente, estou doente emocionalmente, estou doente de várias maneiras, entenda isso, mas saiu curado. Uau, irmãos. Quem crê nisso? Quem recebe isso de hoje, de Deus? Quem recebe, irmãos? Saiu de que jeito? Curado. Por último, fala comigo, ele entrou. Fala comigo, perdido. E saiu perdoado. Uau. Versículo 12, olha para você ver coisa forte. Ele entrou perdido e saiu o quê? Perdoado. Versículo 12. Marcos 2, 12. Ele entrou, fala, perdido, e saiu perdoado. E levantou-se, tomou o quê? Logo, o seu leito e saiu à presença de todos. De sorte que todos se o quê? Glorificando a quem? A Deus. Que nunca o quê? Tá ouvimos. Jesus olhou para ele e falou assim, perdoados estão os seus pecados. A multidão questionou Jesus, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Toma o teu leito, vai aí. Anda. Entrou perdido e saiu. Tudo que nós precisamos nessa noite. Entrar perdido e sair perdoado. Tudo que a gente precisa acessar, irmão. O amor de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus. Quantos precisam disso nessa noite? Sim ou não, irmãos? Tudo que sai das mãos, na verdade, nas nossas mãos e vai para as mãos do Senhor Jesus Cristo, fala comigo, se multiplica. Sim ou não, irmãos? Nós só precisamos ter coragem para acessar o milagre. Quem crê nisso, irmãos? Quem toma posse disso no nome de Jesus? Uau!
Fique de pé, nós vamos ler o texto. E eu vou encerrar. Já deu 9 horas. Vocês têm mais 5 minutos? Sim ou não? E eu vou encerrar. Abre aí, Ed, por favor. Marcos 14, 22. Eu vou te explicar porque quem tem coragem vive milagre sobrenatural. Olha o versículo. Marcos 14, 22. Quem está comigo? Amém. Diz o texto. Perdão, é Mateus. Por isso está dando errado ali. Mateus 14, 22. Olha que coisa forte. Nós vamos ler aí até o versículo 30, Ed. E nós vamos só ler e você vai entender o que é o contexto da palavra. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem na onde? E fosse adiante para o outro? Enquanto o quê? Ele pediu? Fala assim, ordenou. Então hoje você tem uma ordem de ser corajoso. Você sai debaixo de uma ordem na palavra. Você precisa ser corajoso. Sim ou não? Despedido da multidão, subiu ao monte para o quê? À parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Olha que coisa forte. E o barco, que estava quem? Fala os discípulos. 12 pessoas. Estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava de que jeito? Contrário. Fala, todo vento contrário. Ele vem para gerar medo. Até Jesus aparecer. Ah, não, irmão, fala bem, fala assim, até Jesus aparecer. Ah, aleluia, irmãos. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Para quem? Fala os discípulos. Andando por cima. Fala, 3 horas da manhã, Jesus resolveu andar nas águas. Em cima das águas, sim ou não? Que hora? É o melhor momento do seu sono, mas é o momento que Jesus está disposto a fazer algo sobrenatural. Você quer algo grande? Entregue algo grande também. Não adianta eu querer algo grande de Deus, não querer dar nada. Não vai acontecer nada. Quem está entendendo? 3 horas da manhã é o horário onde Ele está pronto a fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Pega essa visão. Então ele estava andando, sim ou não? Volta lá, só perdão, Ed, volta lá. Ó, dirigiu-os para eles, andando por cima do mar. Fala, o mar representa morte. Ele estava andando em cima da morte. Olha a coisa forte. 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um quê? Fala comigo, existe essa igreja hoje que não conhece Jesus. Quando o milagre vem, nem sabe que é Ele que está fazendo. Chama Ele de fantasma. Eu disse que em terra onde todo mundo está com medo, quem tem coragem reina. E ele estava gritando de quê? Fala todos. Fala todos. Então entenda, ter medo é natural. O ruim é você continuar com medo a vida inteira. Que entendeu aí? Pegou a visão, sim ou não? Quem está entendendo o mistério? Ter medo é natural. O ruim é você ficar com medo a vida inteira. Aí está errado. Olha aí, que forte. 27. Jesus, porém, lhes fala logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu. Não o quê? Uau. Qual que é a ordem de Deus para nós hoje? O quê? O que é o oposto de coragem? É não ter medo. Jesus falou: ó, fique todo mundo tranquilo, não precisa ficar com medo. Sou eu. Irmão, Deus está falando com nós aqui hoje, irmãos. Olha o 28. E respondendo Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda aí ter com? Por cima do quê? Fala, coragem. Sim ou não, irmão? Envolvia só fé? Só espiritualidade? Não, tinha coisa física, tinha ou não tinha? Não tinha uma água que tinha que estar firmada para ele também? Então o que eu disse hoje? Que Deus não está pedindo só a sua espiritualidade, Deus está pedindo sua coragem hoje. Nossa, irmão, eu podia falar tanta coisa de coragem que Deus quer de nós nessa noite, para obedecer a Ele, irmão, ouvir a voz dEle, ouvir e obedecer. Sim ou não, irmão? A gente começar a ser fiel para com Deus. Pastor, você está mandando nós dizimar? Não, irmão, não estou mandando ninguém dizimar, não.
Eu só estou falando para você ser fiel para com o Senhor naquilo que Ele tem feito na sua vida, é só isso. Porque dízimo não é obrigado, dízimo é gratidão, gratidão do coração. Oferta é para gente inteligente, porque a oferta multiplica aquilo que você tem. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Sim ou não, irmãos? Nós estamos vivendo uns dias que Deus está, nós estamos pondo coisas a acesso de missão e Deus está fazendo virar milagre. Uau, irmão. Sim ou não? E ele disse, o quê? Ah, não. Fala bem forte. Deus nunca vai ter um não para quem tem coragem. Pegou aí agora? Pegou? Não acessou ou não acessou? Deus nunca vai falar não para quem tem coragem. Tem coragem? Desce do barco. Tem coragem? Sai dessa situação. Tem coragem? Larga essa vida de pecado. Tem coragem? Larga essa prostituição. Tem coragem? Larga essa idolatria. Tem coragem? Larga essa dureza de coração. Tem coragem? Larga essa avareza. Deus chamou nós hoje para ser corajosos. Domingo passado eu dei uma aula sobre a palavra de Deus na sua casa. Hoje você está saindo daqui com uma aula sobre coragem. Tem Deus, gente, Deus já chamou e está aí com medo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tenha coragem. Tem coisa que você precisa fazer lá fora, coragem. Dava para ficar pregando para o outro dentro do barco? Não, mas está escrito, se a gente pisar nas águas vai afundar, mas está escrito assim, assim. Dava para fazer isso? Não, irmão. Eles tinham que fazer ela na onde? Tinha que ter alguém de coragem para descer do barco. Quantos desceu? Quantos? O acesso era para quantos? Para quantos? Mas quantos teve coragem? Quantos? Fala, tem que ser eu. Não, fala bem forte, sou eu. Fala, nada vai me impedir. Vai ser eu. Tem coisas que você não foi valorizado na sua vida porque você é covarde. Você não tem coragem de falar a verdade. Você é covarde. Você não se valoriza, por isso que não está dando certo. Você não tem coragem de falar a verdade para o outro. Está rodeando tem anos e não tem coragem. Você não tem coragem de ser sincero nem com você mesmo. Coragem. Quantos tinha coragem ali? Quantos? 12. Tinha quantos com coragem? Que para quem Deus mandou vir? Quem tinha? Coragem. Uau, irmãos. Como Deus está falando hoje nesse negócio. Tem irmão que está tendo tanta coragem aqui que vai pagar o lanche do outro hoje. Vão olhar e falar, hoje eu te pago seu lanche. Aí Davi já até recebeu, ó. Aí é forte. Teve um ali que já falou, é eu. E se não tiver ninguém, você pode falar comigo que eu pago. Coragem. Coragem. Chega de viver uma vida medíocre, mais ou menos. Uma vida pecar. Coragem. Fala, não, eu sirvo ao Senhor, não vai rolar mais. Eu tenho coragem. Não vou fazer isso aí mais. Por quê? Porque não combina comigo. Não combina com o que a palavra está falando. Eu preciso de coragem. Não vou fazer isso mais. Pronto, acabou. Sim ou não, irmãos? Fala coragem. E ele falou o quê? Vem. E Pedro, o que ele faz? Fala assim, está aí o problema. Fala assim, está aí o problema. Todo culto Deus fala, vem. Nós é covarde e não vai. Todo culto Deus está chamando eu e você. Todo culto Deus quer algo de mim, de você. A gente toda vez fala, não vai rolar. Primeiro, só não sobe no barco, naquela outra mensagem. E agora eu não tenho coragem. Então não vai dar, não vou descer. Quem está entendendo o mistério, irmão? Aqui Pedro, o que ele faz? Descendo do barco. Tem uma vírgula ali, não tem? Porque a primeira parte é ter coragem para quê? E depois o que ele faz? Você só vai andar se você descer do barco. Você só vai andar, viver o sobrenatural de Deus se você descer do barco. O sobrenatural de Deus é para mim e para você, mas nós precisamos ter coragem. Sim ou não, irmãos? Olha que coisa forte, olha o versículo 30. Mas sentindo o vento o quê? Forte. O que voltou? Fala assim, ele sempre volta. Uau, irmãos. Pega a chave, ele sempre volta. O fato de voltar não quer dizer que vai se instalar. Pegou a visão, irmãos? Voltou ou não voltou? Não estava com medo no barco? Agora olhou para o lado, deixou de olhar para quem? Nossos maiores medos é porque a gente não consegue olhar para Jesus. A gente olha para o governo, olha para o mercado, olha para a circunstância, olha para tudo, mas a gente não consegue olhar para Jesus. A empresa está indo mal, você não tem coragem de, na verdade, joelhar dentro e falar, Deus, isso aqui é de um servo do Senhor.
Isso aqui vai ter que prosperar. Não tem desgraça, não tem demônio, não tem nada. Isso aqui vai prosperar. Isso aqui é de um servo do Senhor. Isso aqui tem que prosperar. Vai ter que prosperar. Isso aqui existe, tem uma semente, eu estou plantando algo. Isso aqui vai ter que prosperar. A gente não tem coragem, irmão, de fazer isso. O nosso ambiente de trabalho, talvez ele não é de Deus, ele é de qualquer outra coisa, a minha é de Deus. Temos que ter coragem. Levantar um dia de noite lá para aquela obra, porque ela não sei lá o que é, seu trabalho, oficina, o que é. Não entenda. Pode ser uma padaria, pode ser o que for. Irmãos, entenda. Joelhar e falar assim, Deus, não importa o mercado, eu sirvo um Deus vivo. Não importa o mercado, eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. E o Senhor faz as pedras encontrar quanto mais pessoas. Faça conectar pessoas ao meu trabalho, ao trabalho das minhas mãos. Estende as mãos, fala, Deus, Senhor abençoa o trabalho das minhas mãos. O Senhor disse, onde eu colocasse as minhas mãos, prosperaria, abençoado seria. Entenda isso, irmão, nós precisamos viver isso aí, mas nós temos que ter coragem. Você já fez 15 dias, 3 horas da manhã dentro do seu ambiente de trabalho? Toda madrugada você está lá, entrou, passou para dentro, joelhou e clamou. Irmãos, nós precisamos de gente ousada. Deus está dando acesso, entenda isso. Mas nós precisamos de gente, fala comigo, corajosa. Olha o versículo, mas sentindo o vento forte. Teve o quê? O medo faz o quê? Começando ao quê? Ir para o quê? Entenda isso, todo medo quer te afundar, irmãos. E a coragem quer te prosperar, te fazer avançar. É um para baixo e um te fazendo avançar, prosperar, avançar, crescer. Entenda, hoje nós estamos dando um Barça no meio dele. Pode vir, mas nós vamos em nome de Jesus. Qual que é a chave para o medo ir embora? É tão simples, né, uma palavra, né? A chave é clamar aquele que pode mandar o medo embora. Diz a Bíblia que Jesus largou Pedro e deixou ele beber uns goles d'água. Foi assim, irmão? Foi? Pedro bebeu uma água sargada. Foi assim? Não, olha que coisa forte, irmãos. Uau. Nós entendemos isso aqui hoje, não tem como, mas arrependa tudo. E o quê? Fé pequena, andou sobre as águas, imagina se tivesse uma fé grande. Sim ou não, irmãos? Olha o versículo. E quando o quê? Uau. Você pegou a chave? Posso girar aí? Posso girar? Pode girar? Pode girar ou não pode? Você tem tempo? Ele voltou para onde? Quem estava no barco? Não. Quem estava no barco? Fala bem claro, os medrosos. Que não quis descer. Que não quis se expor. Que não quis passar pelo fato de ter medo de afundar e Deus fazer voltar. Culto é lugar de se expor. Culto é lugar de você falar, eu estou com medo, mas segurando a minha mão eu preciso voltar. Não vou voltar para o barco envergonhado e nem sozinho, vou voltar com o Senhor. Pensou Jesus subindo com o Pedro pegado na mão? Que coisa mais linda, irmão. Não, viaja nessa aí, viaja nessa. Se pegadinho na mão, que eu falo que nada, Pedro, agora na minha mão que acabou, meu amigo. É nós. Ah, moço. Pedro pegadinho na mão de Jesus, falou que nada, moço. Firma aí, que agora eu estou na parada. Não adianta nesse negócio, não adianta medo, não adianta nada. Pedro, segura aí, segurou. Bora. Não, Jesus, parece que até firmou mais, hein? Que isso, pai. E eles voltando para o barco. Pensa a intimidade, os dois voltando para o barco, pegaram na mão. Pegou na mão, puxou para cima e falou, Pedro vai firmar. Firmou. Eles voltando para o barco. 11 no barco, perdeu a oportunidade porque faltou coragem. Porque a fé podia ser pouca, só tinha que ter coragem. Nós precisamos parar de entrar nessas portas, querendo ser só espiritual. Deus está precisando de uma igreja corajosa. Deus não exigiu de Gideão espiritualidade, ele exigiu coragem. Seja forte e corajoso, que você vai livrar Israel contra os medianitas. Não sei quanto a você, irmão, minha fé foi deslocada nessa noite. E olha que eu estou numa veia de mensagem, irmão, eu estou empurrando uma mensagem fora e pondo outra na minha mente.
E eu nunca mais vou esquecer disso. Deus me chamou para ser corajoso. E nós somos uma igreja corajosa. Coloca a mão no seu coração, no nome de Jesus. Queria chamar os irmãos do louvor. Pode subir. Nós vamos cantar uma canção. Depois nós vamos ceiar. Dia de ceia demora um pouquinho, irmão, mas fica tranquilo. Ainda tem 162 horas nessa semana. Se não der, aí você fala com o Senhor. Nós estamos gastando aqui, acho que umas 3 horas na sua semana. Mas ainda vai sobrar 161 horas na sua semana. Viu? E nós vamos orar para ele, depois nós servamos a ceia. Os irmãos da ceia podem ficar bem tranquilos aí. Tem um mistério aí ainda. Para investir, né? Quem recebeu a palavra de coragem, irmãos? Uma vez eu vivi uma decepção muito grande. E eu fiquei baqueado. Quem já ficou baqueado, irmão? Abatido. E aí um irmão estava lá no monte. O irmão falou, seu pastor, vamos ali. Eu falei, vamos. Não, eu tomei baqueado. Ele falou, não, vamos ali. E eu sofri uma humilhação forte. Quem já foi humilhado, irmão? Humilhado mesmo. Esfregar sua cara no chão sem falar que nada. Que eu que tenho. Quem já foi humilhado mesmo? Humilhado, mano. Você não dá conta de levantar do lugar. Quem já foi? Humilhação que você fala assim, eu não dou conta nem, pai, para levantar daqui do lugar é difícil. E um dia eu sentei, irmão, no lugar, e eu chorei, irmão, chorei. Aí fui lá para esse ambiente lá, e o irmão falou, pastor, vamos ali. Eu falei, vamos, mãe. Não vou fazer nada, vou te levar lá. Fui lá com ele. Cheguei lá nessa casa, tinha um irmão orando. E as pessoas entravam lá no quarto e ele orava. E eu baqueado, irmão, desanimado, sem perspectiva nenhuma. Fui lá no quarto, ele orou para mim, aquela oração assim, para mim. Não... Falei, cara, não deu certo mesmo não. Desanimado. Aí eu sentei no cantinho triste, irmão. De repente entrou uma senhora. Ela até tinha um problema assim nas mãos. E ela olhou para mim e falou assim, homem, você tem um cajado nas suas mãos. Por esse dia você sofreu uma decepção. Dessa decepção eu vi um demônio, sentou nas suas costas. Ele não incorpora. Eu dei uma olhada assim, sabe aquele cara frio assim? Foi misericórdia. Sai daí, xureque. E ele falou assim, ele parece uma lesma. Eu vejo ele. Você está muito desanimado. Eu falei, é verdade. E ele montou nas suas costas e naquela decepção ele ficou aí. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu sou espiritual, eu oro, eu jejuo. Quer dizer nada, nós só precisamos ter coragem, irmão, de contar as coisas de verdade. Pastor, você já teve desanimado? Já quis desistir várias vezes. Por que não desistiu? Porque a coragem foi maior, irmãos. Quando o ambiente, as pessoas aumentarem, porque a igreja, irmãos, ela é uma só. Quando crescer, aumentar, tiver 200, 500 pessoas, é a mesma igreja, irmãos. Naquele dia ela falou para mim, olha, Deus tem um plano muito grande na sua vida, eu vou orar por você. E esse espírito vai sair das suas costas. E eu estava andando assim, irmão, baqueado, pensando em desistir, vou largar de tudo. E era uma humilhação muito grande, irmãos, que a gente estava passando no começo da igreja. E eu lembro que ela colocou as mãos assim, irmão, nas minhas costas. E como ela puxou, eu senti, irmão. Já viu um velcro despregar? Velcro. Como um velcro está despregando assim, bem grosso mesmo. E eu firmava assim, ó, eu senti. Naquele dia, irmãos, ela me liberou uma palavra profética de crescimento, de avanço, de ser usado, de andar nos 4 cantos da terra. E quem recebe esse tipo de promessa vai passar muita luta, vai ser enganado, vai ser traído, é muita coisa, muita gente que você mais ajudou, é aquelas que mais vai te decepcionar. E você vai viver gente que quer o seu ministério, que não é seu, que é de Deus, que Deus te deu, mas ele quer seu lugar, ele quer sua cadeira, esse quer o lugar, esse quer o ambiente. Já vivi muita coisa depois desses dias. Mas naquele dia, irmãos, esse espírito de desânimo, de medo, de frustração saiu da minha vida. E eu dei uma renovada, foi quando a gente veio pra cá. Quando eu olhei e falei, Deus, vai dar certo, o Senhor vai fazer. Aqui não tinha nada, aqui não tinha galpão, era só um lote limpo. E a pessoa construiu para nós esse ambiente aqui, e a gente veio pra cá. O que eu quero dizer para você nessa noite? Esse espírito de medo e de desânimo, ele não é natural, ele é espiritual. O que a gente precisa ter? Coragem para falar, Deus, é verdade, eu não quero andar assim mais. Chega de andar desanimado,
chega de andar com a desbaixo, chega de ficar olhando só para a vida do outro, chega de ficar olhando a vida boa da vida do outro, chega de ficar culpando as pessoas. Chega, Deus, eu quero andar já com minha cabeça, em pé para com o Senhor. Eu quero viver algo com o Senhor, eu quero viver uma experiência com o Senhor. Quem entende o mistério, irmãos? Nós nesses dias precisamos disso. Naquele dia eu fui liberto de um espírito de... parecia uma meba velha que ficava pregada. Punha minha cabeça assim, eu andava aos céus, nada dá certo. As coisas funcionam para Beltrano, para Ciclano, mas para mim não dá certo. Eu nasci foi para ser humilhado, envergonhado, nada vai dar certo, não vai acontecer, eu vou ter que desistir de novo, as coisas não vão funcionar. E de repente eu levantei a minha cabeça e comecei a profetizar. Todo homem de Deus que tem um grande chamado vai passar por caverna, irmãos. Vai entrar em cova de leão. Todo homem que tem chamado de Deus, irmão, vai passar por lugares, irmãos, aonde vão promovê-lo e nunca rebaixá-lo. Posso repetir? Todo homem, mulher de Deus que tem chamado de Deus, vida com Deus, vai passar por circunstâncias e situações que você não queria passar, mas é necessário para você romper.